No vídeo de hoje eu separei os melhores carros usados entre 15 e 50 mil reais para você comprar agora em 2024. São excelentes opções para quem busca confiabilidade, economia, equipamentos e conforto dentro de cada proposta. E o último carro da lista com certeza vai te surpreender. Meu nome é Luciano e eu apresento o canal Carros.com. Mas antes de começar o vídeo, vou pedir para quem não é inscrito se inscrever e deixar o like. Então, bora para o vídeo. O Chevrolet Classic sempre foi uma opção bastante racional no mercado de usados. Possui uma mecânica de fácil manutenção, bom consumo e um preço relativamente acessível. Essas características também são compartilhadas pelas outras linhas de entrada da Chevrolet da época, como Corsa e Corsa Wind, sendo carros duráveis e de manutenção simples até hoje em dia. Como sedã básico para a família, muitas pessoas escolhem o Classic, que dentro de sua proposta é uma escolha bastante sólida. No entanto, é importante notar que apesar de ser um sedã, não oferece tanto espaço interno, e o porta-malas tem apenas 390 litros. Equipado com motor 1.0 GM Família 1, por aqui ele ainda não é flex nos primeiros modelos, que é o que se encaixa no vídeo de hoje. Ele gera 70 cavalos a 6.400 RPM e 8,8 kg de torque a 3.000 RPM. Sendo o carro mais leve da lista, ele pesa 905 kg, o que proporciona uma boa relação peso-potência. O câmbio dele é um manual de 5 marchas e ele faz de 0 a 100 em 13,1 segundos e atinge uma velocidade máxima de 155 km por hora. Nada mal para um carro que tem apenas 70 cavalos. Ele apresenta médias de consumo dentro da cidade de 11 km por litro e na rodovia 15 km por litro. É mais econômico até que o modelo Flex. Em 2011, esse modelo aqui passou por algumas melhorias. Eu queria muito indicar este modelo aqui no vídeo, porém, este modelo você vai encontrá-lo a partir dos 18 mil reais. Na faixa dos 15 mil reais, você vai encontrar o modelo 2005, que ainda é monocombustível e não sofreu essas alterações. Mas, no geral, é basicamente o mesmo carro e vale super a pena, principalmente para quem quer um primeiro carro, um carro mais familiar sem ter dor de cabeça e para quem não tem um orçamento tão alto. O Fiat Palio, semelhante ao Uno, permanece como uma das melhores opções para quem busca máxima economia, tanto em custos de manutenção quanto na hora do abastecimento. É um carro básico, sem grandes complicações, ideal para quem busca confiabilidade e um baixo custo de manutenção. Como veículo de entrada, ele sacrifica um pouco do espaço interno e conforto, mas para o uso diário dentro da cidade, para ir até o trabalho, é uma escolha super racional diante dos altos custos atuais. Para quem busca um carro até 20 mil reais, o Palio é uma opção bastante honesta. Embora ofereça alguns equipamentos na época, muitos eram opcionais, tornando difícil encontrar modelos com ar-condicionado, vidros, travas e retrovisores elétricos e até mesmo o ABS ou airbag duplo. Eu recomendaria buscar a versão mais completa se possível. Mecanicamente, o Palio é equipado com motor 1.0 Fire Flex, que gera 75 cavalos com álcool e 73 cavalos com gasolina a 6.250 RPM. Ele tem 9,9 kg de torque com álcool e 9,5 kg de torque com gasolina a 4.500 RPM. E o câmbio dele é um manual de 5 marchas. Apesar do desempenho um pouco modesto, o Palio compensa com um consumo razoáveis. Em média, dentro da cidade, ele faz cerca de 8,8 km por litro com álcool e 12,3 km por litro com gasolina. Já na rodovia, esses números aumentam e passam para 10,3 km por litro com álcool e 15 km por litro com gasolina. Apesar de uma certa sede de combustível em algumas situações, principalmente considerando essa geração aqui do Palio, ele se destaca como um carro econômico na maioria dos casos. Um Fiat Palio do ano de 2007 pode ser encontrado na faixa de preço entre 17 e 23 mil reais, dependendo da versão, o que acaba representando uma escolha bem sólida para quem busca uma segurança na decisão. É aquele carro que você vai comprar e não vai ter erro. Outro carro bastante interessante na faixa dos 20 mil reais é o Ford Fiesta MK6.
É uma opção interessante no mercado de usados, sendo um carro honesto com preço adequado. Essa geração do Fiesta, produzida entre 2004 a 2014, passou por diversas mudanças e melhorias ao longo dos anos. Minha recomendação é considerar as versões intermediárias desse carro, que tendem a ser um pouco mais completas. Você já vai ter um mínimo de equipamentos que sejam mais legais hoje em dia. Embora, se você escolher pela versão topo de linha, que é um pouco mais difícil você encontrar modelos com esses opcionais, como o ABS e o Duplo Airbag, acaba sendo um carro mais interessante hoje em dia. Porém, se você partir da versão intermediária, já é um carro que agrada bastante pelo preço dele. É importante destacar que o modelo 1.0 não é a melhor escolha, pois além de ter um menor desempenho que o 1.6, pode consumir igual ou até mais. Então a minha dica, vá direto para 1.6 e nem olhe para 1.0. Eu realmente não indico. A mecânica do Fiesta é bem simples e robusta, utilizando o motor 1.6 Zetec Rocan, que a partir de 2006 se tornou flex. Esse motor gera 111 cavalos com álcool e 105 cavalos com gasolina a 5.500 RPM. Além disso, ele tem 15,8 kg de torque com álcool e 14,8 kg de torque com gasolina a 4.250 RPM. O câmbio dele é um manual de 5 marchas. E o Fiesta faz de 0 a 100 em 11,7 segundos e atinge uma velocidade máxima de 180 km por hora. O desempenho do Fiesta é notável, principalmente em ambiente urbano. Contudo, o consumo dele poderia ser um pouco melhor para a categoria em algumas situações. Dentro da cidade, ele faz 6,4 km por litro com álcool e 8,1 km por litro com gasolina. Já na rodovia, essa média aumenta e passa para 10,4 km por litro com álcool e 13 km por litro com gasolina. É lógico que essa é uma média, normalmente as pessoas conseguem fazer um pouco melhor do que isso. Um Ford Fiesta 1.6 de 2008 pode ser encontrado na faixa de 15 a 20 mil reais e também é uma opção bem interessante. O Honda Fit de primeira geração, na faixa de preço entre 25 e 30 mil reais, representa uma opção superior em vários aspectos em comparação com alguns modelos que eu comentei anteriormente. Destaca-se em conforto, segurança, equipamentos e desempenho. Além disso, tem um consumo muito bom. Essa opção aqui eu já começo a indicar para quem busca um carro automático, já que essa é um pouco do manual, porém não tem um orçamento tão grande. Então esse carro aqui é uma boa pedida. A versão de 2005, que já começa a ter um motor 1.5, é a que eu mais recomendo. Oferece um pouco mais de potência sem comprometer significativamente o consumo. Disponível nas versões EX e S, esse Fit utiliza um motor 1.5 e VTEC a gasolina, gerando 105 cavalos a 5.800 RPM e 14,2 kg de torque a 4.800 RPM. E o câmbio dele é um CVT raiz sem simulação de marchas. E é por isso que essa geração aqui é muito buscada, já que foi a única geração do Fit durante muito tempo que utilizou o câmbio CVT. Apesar de sua idade, o Fit de primeira geração mantém um bom desempenho para o dia a dia, fazendo 0 a 100 em 11,1 segundos e atingindo uma velocidade máxima de 170 km por hora. No quesito consumo, mesmo sendo um carro também mais antigo, apresenta médias de 11,5 km por litro na cidade e até 15 km por litro na rodovia. Considerando seu bom espaço interno, economia e confiabilidade típica da marca Honda, o Fit é uma escolha familiar bastante atrativa. No entanto, devido à sua idade, é crucial estar atento à manutenção do câmbio principalmente e do motor, pois problemas podem surgir se o carro não for muito bem cuidado e mantido corretamente. O Honda Fit 1.5 CVT do ano de 2006 tem um preço médio de 30 mil reais. É uma excelente opção para quem quer o primeiro carro automático, quer sair do manual, principalmente levando em consideração o conforto. Essa opção aqui é sem erro, você vai comprar, se estiver em bom estado, você não vai ter dor de cabeça. O Hyundai HB20, na faixa dos 40 mil reais, destaca-se como uma opção superior em todos os aspectos em relação ao Fit, sendo tão procurado quanto econômico e fácil de manter.
Com o projeto 10 anos mais recente, o HB20 traz diversas melhorias, incluindo equipamentos, potência, design, tecnologias e dirigibilidade. Os modelos disponíveis nessa faixa de preço são geralmente os primeiros, de 2013, e oferecem duas opções de motorização, sendo 1.0 e 1.6. A versão que apresenta o melhor custo-benefício, com certeza, é a com motor 1.6. Embora a versão Premium, que é a topo de linha, seja mais interessante, ela foge um pouco dessa faixa de preço, ficando entre 45 e esbarra até nos 50 mil reais. Por isso, para se encaixar na faixa de preço deste vídeo aqui, eu vou levar em consideração a versão Comfort Plus, que mesmo sendo a versão de entrada, já é bem completa. Tem os freios ABS, o duplo airbag, vidros, travas e retrovisores elétricos, o sistema de som com USB, computador de bordo e o volante multifuncional. Mecanicamente, o HB20 acaba se destacando. O motor 1.6 que ele é equipado é o Gamma e é o motor Flex, gerando 128 cavalos com álcool e 122 cavalos com gasolina a 6.000 RPM. Ele tem 16,5 kg de torque com álcool e 16 kg de torque com gasolina a 5.000 RPM. E o câmbio dele é um manual de 5 marchas. E infelizmente, no vídeo de hoje, eu não vou colocar a opção do câmbio automático, pois foge também um pouco dessa faixa de preço. Ele faz 0 a 100 em 9,3 segundos e atinge uma velocidade máxima de 188 km por hora. Em termos de consumo, na cidade, ele faz médias de 7,6 km por litro com álcool e 11,6 km por litro com gasolina. Já na rodovia, essa média aumenta e passa para 8,7 km por litro com álcool e 13 km por litro com gasolina. É lógico que é uma média, novamente falando, e isso pode variar bastante. Um Hyundai HB20 Comfort Plus 1.6 do ano de 2013 tem um preço médio entre 37 e 40 mil reais, representando uma opção robusta e moderna dentro dessa faixa de preço. E para fechar a lista de hoje, dentro da faixa de preço até os 50 mil reais, eu escolhi o Honda Accord de 8ª geração. Realmente é um carro não tão racional para a maioria das pessoas, mas é uma excelente opção para quem busca um carro de luxo, um sedã grande, com muito conforto, tecnologias e principalmente um motorzão V6. O Accord é um modelo que se destaca no mercado de usados perante os concorrentes dele, é um carro muito bonito até hoje em dia, mesmo já sendo relativamente antigo, tem muito espaço interno, um bom desempenho e também é tão econômico quanto um carro que tem 4 cilindros. Por ser um vídeo que eu não estou comentando apenas sobre esse tipo de carro, vale a minha recomendação. Apesar de ser um carro que hoje em dia parece ser muito tentador, relativamente barato, na faixa dos 50 mil reais, é um carro de luxo que ao longo dos anos foi desvalorizando, mas a manutenção dele continua sendo de um carro superior. Embora o Accord dessa geração aqui, comparando com os concorrentes, ele seja um dos mais baratos de manter, fica entre os 5. O Accord possui duas versões, sendo a com motor 3.5 V6, que é o que eu recomendo, já que oferece muita potência, equipamentos a mais, além de praticamente a mesma economia de combustível que você vai ter no motor 2.0. Esse motor 2.0 que ele é equipado também é uma opção bastante interessante. Você perde alguns equipamentos, mas na essência continua sendo um Accord. Além do mais, no geral você acaba tendo um baixo custo de manutenção. E uma vantagem também do 2.0 em relação ao 3.5 V6 é que o 2.0 utiliza a corrente de comando ao invés da correia dentada. O 3.5 aqui é correia dentada, infelizmente, então é um gasto a mais que você vai ter ao decorrer do tempo. Você tem que colocar na balança, mas no geral o motor 3.5 V6 J35 acaba sendo mais vantajoso, principalmente pelos 280 cavalos que ele gera a 6.200 RPM e 34,6 kg de torque a 4.900 RPM. O câmbio dele é um automático convencional de 5 marchas, que é muito bom para a época. Ele faz de 0 a 100 em 6,6 segundos e atinge uma velocidade máxima limitada eletronicamente a 210 km por hora. Se vocês lembrarem, eu comentei anteriormente que esse carro aqui tem consumo de carro 4 cilindros. E realmente,
Ele é equipado com o sistema VCM de desativação de cilindros. Dependendo da situação e de como você está dirigindo, ele pode utilizar os 3, 4 ou os 6 cilindros. Para economizar combustível, ele vai utilizar 3 cilindros. Para ter a máxima potência disponível, ele vai utilizar os 6 cilindros. Um Honda Accord V6 do ano de 2008, você vai encontrar na faixa de preço entre 40 e 50 mil reais. Na faixa dos 46 mil reais, garimpando bem, você já acha boas opções, bem cuidadas, com histórico de manutenção. A minha dica é sempre fazer uma boa pré-compra para comprar esse tipo de carro. Dessa forma, você evita ter dor de cabeça e gastos exorbitantes. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Deixe nos comentários quais dessas opções vocês levariam para casa. Forte abraço, valeu e fui!